Já chegou na Max a série Chespirito, Sem Querer Querendo, a biografia dramatizada de ninguém menos que Roberto Gomes Bolanhos, o criador de Chaves, Chapolin e tantos outros personagens que marcaram a infância de literalmente milhões de pessoas. Afinal, quem nunca chorou de tanto rir do Seu Madruga, ou mesmo ficou com raiva das maldades do Kiko e ainda chorou junto quando Chaves deixou a vizinhança sendo acusado de ladrão? São muitas memórias. Mas hoje a gente vai olhar não apenas como fãs, nós vamos refletir com uma cosmovisão cristã e vamos absorver tudo que essa série tem a nos ensinar sobre perdão, dons, chamado e também sobre a nossa própria humanidade. Lançada em junho de 2025, a série mostra a vida do comediante por trás das máscaras e fala um pouco sobre a sua história, sobre como ele chegou onde chegou, como ele construiu seus principais personagens, suas alegrias, dilemas, fracassos e sucessos. Um homem imperfeito, mas apaixonado por contar histórias. A série começa nos mostrando que Chespirito não era uma lenda inalcançável, ele era um homem como qualquer um de nós e também tinha seus erros, suas falhas, suas dificuldades. Ao longo da sua vida, ele foi ferido e também feriu, e nada mais natural, pois a própria Bíblia já diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus, então isso é próprio da natureza humana. Se tem uma coisa interessante que as biografias nos ensinam, é que a gente deve fugir de idealizações do tipo tal pessoa é 100% boa ou tal pessoa é 100% ruim. A verdade é que todos nós somos pecadores. E essa produção não escondeu momentos difíceis e ruins da vida do próprio Bolanhos, como, por exemplo, algumas lutas pessoais que ele teve, o seu casamento conturbado com a primeira esposa e até mesmo a crise e o conflito no casamento que veio por conta da sua relação extraconjugal com a Florinda Meza, a atriz que nós conhecemos como Dona Florinda. E nos conta também como futuramente a Florinda veio a se tornar sua esposa. Não é nosso papel aqui julgar os erros dele, até porque todos nós estamos sujeitos a cometer erros e pecados assim como aconteceu com ele. Mas isso é importante para nos lembrar da nossa humanidade, da nossa fragilidade e das nossas limitações. Inclusive, a Florinda Meza não gostou da forma como ela foi retratada na série e ela ganhou na justiça o direito de ter o nome da sua personagem trocado. Ela aparece como Margarida na série e a mesma coisa aconteceu com o Carlos Villagrán, que é o ator que faz o nosso querido e amado Kiko. Ele aparece como Marcos na série e não como Carlos. Uma das coisas importantes que a gente consegue ver na série é a habilidade extraordinária com que ele criava histórias a partir de coisas do dia a dia. Tudo para ele virava criação e é por isso que a obra dele é tão especial. Todo mundo já teve uma vizinha insuportável, né? Já conheceu um menino invejoso ou já conhece uma menina também que toca o terror no condomínio. Enfim, eu tenho certeza que muitos aqui também cresceram com uma versão parecida com a história do velho do saco. A gente se reconhece na escrita dele, por bem ou por mal. Esse talento absurdo para escrita e criação nos lembra de algo que já foi falado aqui no nosso canal, no vídeo sobre música cristã versus música secular. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Você corre lá depois para assistir, porque aquele vídeo é bem importante e vai servir de base para muitas coisas que a gente discute aqui no canal. E naquele vídeo a gente falou sobre como Deus deu dons aos homens, até mesmo aqueles que não são cristãos, porque nós temos em nós ainda resquícios da imagem de Deus. Então a gente não tem nenhum registro de que o nosso Chespirito, nosso querido Chespirito, tenha sido um cristão, mas a gente pode ver na vida dele esses traços, né, do que ficou da glória de Deus, que é realmente uma criatividade ímpar. A criatividade é uma das marcas da imagem de Deus em nós, porque Deus é criativo e Deus é criador, então a gente nada mais faz do que se parecer com aquele que nos fez. Você sabia que o nome Chespirito, pelo qual ele é conhecido, começou por causa de um produtor que havia trabalhado com ele e percebeu essa capacidade absurda, essa criatividade genial que ele tinha para escrever e apelidou ele de Shakespeare. Shakespearito, né, que seria um apelido, um Shakespearezinho, e aí na língua espanhola de Shakespearito foi mudando, foi falando, né, e foi mudando para Chespirito. Então foi daí que veio esse nome pelo qual ele é conhecido até hoje. E falando em criatividade, você sabia que o nome e o conceito do nosso herói Chapulin Colorado surgiu a partir de um grilo que o Roberto viu na sua casa? Acontece que Chapulin, em espanhol, é o nome de um tipo de grilo bem pequenininho. E é por isso que o nosso herói tem anteninhas, assim como os insetos. Uma das maiores virtudes do Chespirito foi manter o seu humor limpo, puro, criativo. Em mais de 25 anos no ar, ele nunca precisou recorrer a palavrões ou a nudez, esse tipo de coisa que hoje em dia é tão comum no humor, né? Mas o Roberto ele sempre dizia que ele queria fazer comédia que os seus filhos pudessem assistir e entender, que os seus filhos pudessem dar risada. Ele fez questão que o seu trabalho pudesse ser assistido em família e que não carregasse palavrões, vulgaridade ou malícia. Isso é raríssimo nos dias de hoje, pois a maioria dos comediantes realmente apela, né, para nudez, para malícia, para coisas baixas e fica muito difícil para nós como cristãos acompanhar esse tipo de material, porque o cristão ele tem que pensar naquilo que é justo, puro, verdadeiro, tudo aquilo que a gente já sabe, né, que é o versículo de Filipenses 4:8.
O Chaves, o Chapolin, o Dr. Chapatin, tantos personagens que ele criou, ativaram crianças e adultos por décadas, não por tecnologia nem efeitos, mas por verdade, por autenticidade, como a gente comentou, por partir de coisas do dia a dia, de experiências que são comuns a todos nós. E falando em tecnologia, você já reparou quão simples são os recursos que ele utiliza nos episódios? Os maiores recursos que ele usava eram lama, papelão, garrafas vazias, uma bola que nem sequer era quadrada, bexigas de ar, enfim, são essas coisas que faziam parte da sua criação ali, nada de muito sofisticado. Aliás, a tecnologia mais sofisticada que ele usava nos seus programas era o chroma key, que é aquele fundo verde onde a gente recorta a pessoa depois para colocar em um outro plano de fundo, né? E isso era muito usado para fazer, por exemplo, os efeitos do Chapolin pequenininho, depois que ele tomava aquelas pílulas de nanicolina. Olha, é preciso ser um grande gênio para fazer uma obra tão marcante com tão pouco recurso. O riso que o Roberto Bolanhos oferecia era puro, simples e acessível. E isso sim é uma verdadeira arte em extinção, não é como certas artes que a gente ouve falar por aí. A verdade é que o Chespirito serviu a humanidade com o seu dom, e isso é algo que a gente também é convidado por Deus a fazer. A Bíblia fala que tudo aquilo que vier às nossas mãos a gente deve fazer com todas as nossas forças. Ele costumava dizer que o seu trabalho era 10% inspiração e 90% transpiração, e a série mostra bastante isso, ele trabalhando incansáveis noites, madrugadas, muitas vezes se restringindo um pouco de tempo com a família. Ele realmente trabalhava duro e ele acreditava nos seus personagens. A série mostra também como, apesar dele ter ficado tão famoso na América Latina, ele nunca buscou por fama. O que ele buscava era sentido, fazer um humor, fazer um programa que fizesse sentido para ele e para os seus espectadores. E a fama foi apenas uma consequência. E ele dizia: sou escritor por vocação e ator por acidente. Aliás, diz a lenda que o Chapolin Colorado só foi interpretado por ele mesmo porque ele não encontrou ninguém que quisesse fazer aquele papel, porque não fazia sentido ter um super-herói que era feio, fraco, covarde, burro, imbecil, idiota, etc, 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 como ele mesmo diz em alguns episódios. Eu adoro essa citação. As pessoas não acreditavam no potencial dessa ideia e hoje ele é o super-herói mais amado que eu consigo me lembrar agora. Aliás, na série a gente consegue ver que uma parte importante do trabalho dele era convencer os produtores, os diretores, os canais de TV de que aquilo tinha potencial. Então realmente ele era um visionário e ele lutava muito para convencer as pessoas daquilo que se passava na mente dele. Um destaque muito bem colocado na série é a figura da Graciela Fernandes, que foi a sua primeira esposa, que inclusive foi ela que costurou o primeiro uniforme do Chapolin Colorado, ajudou ele a vir com alguns nomes para os seus personagens, enfim, ela participou de algumas coisas, mas nos bastidores. Talvez é um rosto que se a gente visse na rua a gente jamais reconheceria, mas ela serviu ali no anonimato, onde ninguém podia ver, e ajudou esse homem a se tornar essa grande lenda que ele foi. É importante servir mesmo onde ninguém vê, e Deus recompensa aquilo que ele vê em secreto. No reino de Deus, os bastidores também são importantes e nenhum gesto de fidelidade ao Senhor ficará sem sua recompensa. Lembrando que aqui a gente está falando da série, não tem como falar sobre a vida real de ambos, pois só quem estava lá dentro daquele casamento, dentro daquela casa, que pode afirmar. Então eu estou comentando aqui com base no que a série mostra e que tem também algumas referências com a biografia dele que a gente encontra em outras fontes. Uma dessas fontes é esse livro, Chaves, a História Ilustrada. Tem muita coisa interessante nesse livro, como fotos dos primeiros trabalhos dele, fotos dos cenários, de coisas que ele criou. Enfim, é um livro bem interessante para quem é fã. Uma coisa interessante também que a série coloca, a gente não tem como saber se é verdade, mas o ator que fez o nosso amado Kiko, que é o Carlos Villagrán, e na série ele é retratado com o nome de Marcos, ele é mostrado como assim um grande babaca, né? Uma pessoa que dificultou muito o trabalho do Roberto, que não era muito bem visto pelos outros colegas de elenco. Acho que não tem uma cena em que apareça ele sendo uma pessoa legal e uma pessoa colaborativa. Então a gente não sabe até que ponto isso é real, mas foi chocante para muitos fãs ver como ele foi retratado como uma pessoa difícil. Olha, pra mim essa série só tem um defeito, que é não ter mais episódios. Eu terminei com aquele gostinho de quero mais, eu queria que tivesse mais 200 episódios para continuar acompanhando a história desse grande gênio, queria que mais fosse mostrado sobre o processo de criação dele. Enfim, Chespirito, sem querer querendo, não é só uma homenagem a um grande artista. É também um retrato sincero de alguém que, mesmo com falhas e defeitos, conseguiu deixar sua marca em milhões de fãs ao redor do mundo. E nós? Será que nós estamos dispostos a usar os nossos dons e talentos com simplicidade, com dedicação, assim como o Roberto fez e gerou tantos frutos até hoje? Ele fazia tudo o que fazia na sua própria força, na sua imaginação, na sua criatividade, que, claro, era um dom também de Deus, mas ele fazia na força do seu braço, como um homem comum, e para finalidades terrenas, e ainda assim deixou um legado gigantesco. Imagina o que não pode ser feito na força do Senhor e com finalidades eternas. Com certeza é algo a se pensar.
Bom, essa foi a nossa análise, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e também não deixe de se inscrever no canal para você receber tudo em primeira mão. E se você também cresceu assistindo Chaves e Chapolin, comenta aqui embaixo para mim quais são os seus episódios favoritos, qual é a cena que mais te marcou, mais te fez rir. Eu vou responder também comentando quais são os meus favoritos. Olha, pode ter sido sem querer querendo, mas marcou as nossas vidas para sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!